Bem-vindos ao Mente AI Pod. No episódio de hoje iremos tratar de Toy Story, o filme de 1995, a animação original, a primeira animação feita com computação gráfica, né? O grande filme de 1995, melhor que Coração Valente. Tô brincando. Mas é uma animação inesquecível de 1995, um filme que ficou para a história. Aqui eu vou dar um pouco de contexto histórico, né? É um filme de 1995, mas o Toy Story já vinha sendo feito desde o começo dos anos 90. A Pixar tentava emplacar esse filme. Tinha uma outra versão, existe o Toy Story de 93. É uma versão que... Lembra, o início do Toy Story de 93 é muito parecido com o início dessa versão que a gente conhece, a versão de 95. O Woody era o vilão. A versão de 93 não tinha o Sid. O Sid é uma coisa criada depois. Então o Woody era o vilão do filme, claramente, ali. E o Buzz Lightyear era o mocinho, né? O final era diferente, o filme era um pouco diferente. A gente não tem tudo, né? A versão de 95, a gente só tem os pedaços que a gente conhece, né? Já tinha a equipe lá do John Lasseter, já tinha o Steve Jobs como uma cabeça pensante ali por trás, principalmente por trás da tecnologia, né? Esse é o contexto histórico do Toy Story. Eles estavam desenvolvendo tecnologia. Eu já contei a história da Pixar no canal do YouTube, mas eu posso contar aqui algumas coisas rapidinho, algumas passagens. A Pixar era uma empresa de computação da Lucasfilm, né? Fazia parte daquele ramo lá da Industrial Light and Magic. E quem desenvolvia os computadores era a Pixar, tanto que a Pixar tem até hoje eles têm uma divisão de tecnologia muito famosa em Hollywood. Você pode até se candidatar, muitos programadores, muitos designers vão trabalhar lá nessa parte de tecnologia, além dos filmes. Essa é a origem da Pixar e por isso meio que o Steve Jobs compra, né? O Steve Jobs compra esse pedaço. O George Lucas e o Steve Jobs eram muito amigos. E o Steve Jobs compra porque o Steve Jobs tinha saído da Apple, estava naquela história da Next e tudo mais. Isso vai ser um assunto aqui, eles vão usar computadores da Next. E no filme 2, ele vai atrasar, um dos motivos dele atrasar é porque eles vão ter que trocar, né? O Steve Jobs vai voltar para a Apple no meio do caminho, e aí eles vão trocar os computadores Next pelos Macs, né? Isso vai ser... um problema pro Toy Story 2, inclusive. Eles vão perder documentos, vão perder pedaços do filme, vão perder o filme inteiro numa hora do Toy Story 2. Mas esse é o assunto quando a gente fizer o filme do Toy Story 2. E aí, a história do Toy Story era essa. O Toy Story foi um filme desenvolvido durante muitos anos. Ele teve aquele negócio que a gente chama de inferno de produção, né? Ele ficou... chegou um ponto que ele não saía, não ia pra frente e tudo mais. Teve duas versões, teve essa versão de 93 que a gente conhece muito pouco, e teve uma versão de 95 que é a versão da Disney, que a Disney colabora lá, o Steve Jobs faz um meio campo, tanto que o Steve Jobs e depois o John Lasseter também, porque o John Lasseter é um cara também muito importante dentro desses projetos, é o diretor desse filme, né? Depois ele vai ter problemas, ele vai estar naquela história do Me Too também, mas isso não vem ao caso nesse ponto. Eu tenho uma relação com esse filme, óbvio, eu sou de 95, é o ano que eu nasci, e eu vi esse filme várias vezes. Não é o meu favorito dos Toy Story, meu favorito é o Toy Story 2, o meu personagem favorito é o Woody, e o Woody claramente pelo menos até ali 2/3 do filme, ele é o vilão desse filme, né? Depois aparece o Sid, que é um vilão maior, né? Aí você tem uma redenção do Woody. E eu vou falar tudo isso quando eu for falar da trama desse filme, mas que eu gosto desse filme, eu acho ele muito importante, ele é um filme fundamental, é um dos meus filmes favoritos, embora eu prefira o 2, o 2 é o meu favorito, eu adoro eles irem buscar o Woody, né? Aquela história toda de você descobrir que o Woody era um grande boneco, e era um grande personagem da cultura pop, que é mais ou menos, esse filme também trata, mas eu vou falar isso lá na análise, que essa história é aquela história, eu já fiz até um vídeo sobre isso, que é a história... Ali por trás dos panos eles estão falando de uma outra história, de como o cowboy e o herói americano era o cowboy e ele vira o astronauta, né? Isso é uma grande mudança na história principalmente do cinema americano e do cinema como um todo, né? Você vai ter essa mudança do herói e como aquele herói ele muda no decorrer da história. Bom, já vou começar aqui contando aquela parte que agora tem nesse podcast de filmes mais antigos. O Toy Story é um filme mais antigo agora.
É... Já parou pra imaginar que deve ter criança que nunca viu Toy Story? Agora seguimos com o episódio. Bom, vou recontar aqui uns momentos do filme, vou dar uma recapitulada pra gente debater, eu vou debater alguns momentos. O filme começa no aniversário do Andy, né? Os brinquedos ali, os brinquedos que não eram Woody, no caso, eles estavam muito preocupados de serem substituídos, né? Isso vai ser até assunto no 2 também, que eles têm muito medo quando tem esses eventos de perderem suas posições, porque são brinquedos que o Andy gosta, mas ele vai brincando menos com esses brinquedos, mas o Woody era o maioral, né? Até toca numa música depois, ele era o maioral, né? Tem isso, né? O Woody era o maioral e todo mundo... e você entende isso no filme, que os outros brinquedos não gostavam muito do Woody, porque o Woody era o maioral, assim, o Senhor Cabeça de Batata fala muito disso durante o filme. Eles não gostavam muito do Woody, porque o Woody, ele era o maioral, ele meio que se achava, né? Ele era meio que o líder dos outros brinquedos, ele se achava muito melhor que os outros, isso é um assunto no filme. Bom, aí tem aquela história dele mandar o sargento levar seus homens lá pra ver qual eram os brinquedos, e aí ele usa um escutadorzinho daquele de bebê conforto, porque o pai usa pra escutar, ele usa pra escutar quais são os brinquedos que estão chegando. E não tem, parece lá que tem vários brinquedos, mas as pessoas deram tipo varal, deram tipo umas coisas meio nada a ver, roupa de cama, umas coisas que não tinham nada a ver. Mas aí você entende depois também que a roupa de cama era tudo meio que voltado, né, pro Buzz, né, você entende isso depois. E aí chega no último brinquedo escondido, né, e o brinquedo é o Buzz Lightyear, né, e aí todo mundo, ele acha, só mais um brinquedo, né, aí passa, né? Porque parece que acabou, aí eles voltam. Não, tá abrindo mais uma caixa aqui que tava escondida, que é o Buzz Lightyear. Bom, passa, né? O Andy brinca com ele, não sei o que, e deixa ele no quarto pra seguir a festa. Aí ele ganha vida, né? Eu sempre entendi que o brinquedo ganha vida, né? Nesse momento que a criança deixa, ele meio que ganha vida. E aí o Buzz ganha vida, né? No momento que o Buzz ganha vida, ele acha que é um patrulheiro, né? Isso vai ser um assunto no filme todo. Ele acha que é um patrulheiro, mas os outros brinquedos adoram ele, porque ele era um brinquedo ultra tecnológico, né? Era um brinquedo que falava, era um brinquedo que abria asa, não sei o quê. E a galera meio que entrou na brincadeira dele achar que era um patrulheiro de verdade. Os outros brinquedos, principalmente os brinquedos menores, né? Aqueles que estavam com medo, eles ficam felizes com a chegada do Buzz, porque o Buzz era um cara mais agregador, era um brinquedo mais agregador do que o Woody. E o Woody, a gente sabe, e o Woody se sente ameaçado com o Buzz, porque realmente o que acaba acontecendo é que ele é substituído pelo Buzz. O Buzz vira o favorito do Andy, enquanto o Woody vai perdendo esse espaço, né? Ele vai sendo esquecido pelo Andy, e isso vai gerar uma inveja, né? O Woody nunca tinha passado por isso de ser um brinquedo esquecido pelo Andy, né? Ele era o brinquedo favorito, né? O Andy adorava ele, né? E aí, nesse momento, tem toda essa inveja vai crescendo, chega uma cena que eles mostram o Sid detonando um brinquedo. Isso é uma cena marcante do filme, ele bota um foguete e explode o brinquedo. É um brinquedo daqueles militares, e ele detona o brinquedo com um foguete, né? O Sid é apresentado como um monstro, uma criança horrível que não destruía brinquedos e tudo mais. Isso vai ser assunto, claro, no decorrer do filme. Só que aí a inveja quando o Andy bota o Woody na caixa e dorme com o Buzz. Isso explode a inveja do Woody, e o Woody ele decide que ele vai empurrar o Buzz pra fora do quarto. E ele joga o Buzz lá de cima do quarto, no momento que eles iam ao Pizza Planet. E aí o Andy fica meio triste, mas pega o Woody e vai pro Pizza Planet. O que acontece? O Buzz consegue entrar no carro, né? E joga o Woody pra fora do carro. Eles têm aquela discussão que até nos outros filmes no carro, eu acho que eles brincam com isso, né? Tem outros filmes da Pixar que eles brincam com isso, que ele fala assim, você é o brinquedo de uma criança. É uma cena muito famosa, né? Que aí ele fala, você é uma pessoa muito pequena, uma coisa assim, né? O Buzz responde pra ele isso. E aí o Andy vai embora, né? Nesse meio de caminho o Andy vai embora, e aí o Woody inclusive vira assim e fala,
nossa, ele nem lembrou que eu não tava no carro. E eles vão embora. Com isso, como ele sabia que ele é o Pizza Planet, ele vê o carro do Pizza Planet, aquele carro famoso, parece em vários filmes da Pixar, que tem um foguete em cima. Aí ele fala, Buzz, vamos pegar o foguete pra encontrar o Andy. Aí o Buzz entra no carro, bota o cinto, né? Até uma cena engraçada, ele bota o cinto e o Woody entra por trás, né? Ele cai, as coisas caem em cima dele, não sei o quê. E eles chegam no Pizza Planet, só que no momento que eles vão encontrar com o Andy, eles até veem o Andy. Acho que o Woody vê o Andy, o Buzz não vê. O Buzz vê os ETzinhos do Pizza Planet e ele vai querer se juntar com eles. Nesse momento o Sid tá querendo pegar uns brinquedos. E ele pega um ETzinho e vê o Buzz. No momento que ele vê o Buzz, ele puxa o Buzz e o Woody segura na perna dele e saem os dois juntos. E aí eles vão pra casa do Sid, o brinquedinho ele dá pro cachorro, o cachorro destrói o brinquedo. E aí eles deixam o Buzz e o Woody no quarto. Eles começam a pensar em forma de fugir do quarto do Sid. E aí nesse momento ele deixa a porta aberta. Tem um momento que ele deixa a porta aberta e eles fogem. Um vai para uma porta e o outro vai para outra. Tem uma porta que está aberta, o Buzz entra e o Woody entra num armário. Você não vê direito, mas a princípio é um armário. Nesse momento o Buzz vê o comercial dos brinquedos do Buzz. E ele aperta os botões, que nem tá falando, assim, aperta o botão para abrir a asa, ele entende, ele aceita nesse momento que ele realmente é um brinquedo, que o Woody está falando é verdade. Ele entra numa tristeza muito grande, né? Você entende que ele entra... O Briggs manda muito bem nesse momento. Ele entra numa tristeza, assim, ele parece que ele fica triste, ele faz uma voz... Ele vai... A irmã, né? Ele tem uma última tentativa de descobrir se ele é realmente... O Buzz, se ele é o Buzz de verdade ou se ele é um brinquedo. Ele sobe, né, no parapeito e pula abrindo a asa. E ele cai, né? Quando ele cai, ele entende realmente que ele é um brinquedo, não tem muito a ver, ele realmente era um brinquedo de uma criança. E com isso ele fica triste e meio que desiste de tudo, desiste de ser o herói, né? E aí ele vai virar brinquedo da irmã, né? A irmã do Sid pega ele vira Dona Marocas, né? É uma outra cena muito famosa, você vai repercutir nos outros filmes depois. E nesse ponto, o Woody resgata ele assim, e fala assim, você não pode ficar aqui, né? Vamos sair daqui, se o Sid te pegar vai ser pior. Aí ele passa para um outro ponto, que o Buzz ainda tá muito triste, né? E o Sid amarra ele num foguete, né? Amarra ele num foguete e prende o Woody dentro de uma jaula, né? Nesse ponto, o Buzz vira pra ele e fala assim, eu tô muito triste porque eu queria ser um Buzz Lightyear. Eu achava que era um patrulheiro espacial e na verdade isso é um brinquedo de uma criança. O Woody vira pra ele e fala assim, nada melhor do que a melhor coisa da vida é ser um brinquedo de uma criança. Vê-la ser feliz com você, vê-la se importar com você, é um momento muito bonito e eu chamo esse momento de a redenção do Woody, né? O Woody vilão, ele é vilãozão quase que o filme inteiro e nesse ponto ele tem uma redenção, né? Ele tem uma redenção porque é o ponto que mostra que na verdade não, ele se importava, o que ele mais gostava era de ser um brinquedo, que ser brinquedo era a coisa mais importante que tinha ali na vida dele. E ele era um brinquedo. Bom, e aí ele arma um plano, né? Porque o Sid tinha outros brinquedos que eram todos deformados, que ele juntava a cabeça do brinquedo com a perna de outro, não sei o quê. E eram assustadores, assim, quando eu era pequeno eu morria de medo desses brinquedos. Mas ali mostra que eram brinquedos que o Sid tinha destruído, né? Ele tinha destruído e montado outros. Era o que ele fazia. E bom, ele arma ali um plano pro Sid nunca mais assustar, nunca mais destruir brinquedos. O que acontece? Ele começa a falar, né, no momento que o Sid vai jogar o Buzz, ele começa a falar com o Sid, né? Começa a falar coisas assim. E no final ele vira e fala assim, então brinque direito, né? Uma cena muito maneira, parece cena de filme de terror, né? E é muito legal. E com isso eles conseguem fugir ali do Sid. O Andy estava se mudando, né? Isso é um assunto também que percorre o filme, né? Que o Andy está para ser mudado ali há 2 dias ou 3 dias.
e vai ter a mudança do Andy. E o Andy já tá se mudando. Ele tá procurando tanto o Woody quanto o Buzz. Ele não encontra. E aí, o Woody e o Buzz conseguem, quando eles fogem, eles tem toda uma aventura ali com eles, que eles conseguem chegar no carro que tava o Andy. E aí ela fala assim, encontrei eles. Aí então eles estavam aqui, o Woody e o Buzz. Né? É legal esse final. É legal porque eles viram amigos, né? O Woody e o Buzz, isso é muito importante. Isso vai ser importante nos outros filmes, eles viram grandes amigos. Isso vai levar o 2, por exemplo. No 2 eles vão atrás do Woody, né? O Buzz vai liderar os outros brinquedos a irem atrás do Woody porque eles gostavam do Woody. E é isso, e aí chega no Natal lá, corta pra uma cena, no Natal eles preocupados, né? Aí a pessoa fala assim, agora eu liguei um cachorrinho. E o Woody e o Buzz se olham assim. Eles se assustam, né? Porque tem lá a trama no Sid, que o Sid tinha um cachorro que comia brinquedo, né? Por isso que eles se assustam e assim o filme acaba. É muito legal esse filme. Eu vou fazer aqui a crítica. Esse filme é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Assim, ele é o primeiro filme todo feito em computação gráfica, né? Tinha uma tecnologia muito grande desenvolvida. Eram feitos computadores. Pra você ter noção, no 2, eles tiveram que desenvolver basicamente o Mac Pro, né? A Apple teve que desenvolver uma linha Pro para você fazer o Toy Story 2. Então, nessa época, você tinha grandes computadores para desenvolver. Aquele filme foi um filme feito várias tecnologias ultramodernas para fazer o filme. Não existia longa-metragem feita em computação gráfica naquele momento. É um filme todo de CGI, né? Mas muito bem feito, não é para a época, então era maravilhoso, embora hoje em dia isso vai ser um assunto. Ele está envelhecendo mal, esse filme, porque o CGI evoluiu muito, né, pro filme. Então hoje em dia algumas coisas estão ficando para trás, principalmente nessas versões mais modernas, em 4K, em HDR, você começa a ver que o filme está começando a envelhecer mal, mas isso também a gente está falando de uma tecnologia de 1995 para trás. O boom da computação para esse negócio de CGI é muito grande hoje em dia, né? Esse filme ele toca em vários assuntos, né? Vários assuntos como amizade, como companheirismo, como redenção, como você aceitar quem você é, aceitar que você é diferente, aceitar o companheirismo, aceitar dividir o protagonismo, né? Tem muitos assuntos, e um dos assuntos que eu mais gosto de falar, a história da saída do herói, da mudança do herói, do cowboy, né? O cowboy era o grande herói e vira o astronauta. Como o astronauta vira o grande herói, principalmente da cultura pop americana. Nesse momento já estava consagrado isso. E o cowboy, nesse ponto, querer ser a volta da tradição contra a ida para um lado mais moderno e mais modernizado, que era a história do astronauta. E como o astronauta era um cara mais agregador com os outros brinquedos, enquanto o cowboy era um cara meio marrento. O Woody, os outros brinquedos não gostavam do Woody. Antes da chegada do Buzz, você via que os outros brinquedos não tinham tanto uma atenção do Woody. Eles não gostavam, eles achavam, por exemplo, o Stink lá, que é o cachorrinho, aquele cachorrinho de mola, achavam que ele era puxa-saco do Woody, né? Depois você vai ver que com o Buzz ele vai gostar do Buzz também, que ele vai brincar o Woody brincava com quadro, o quadro também vai ficar amigo do Buzz, isso vai deixar o Woody meio que para trás na história. Isso é muito importante para entender essa relação do Woody com o Buzz. Eles são ali, isso no filme é muito bem desenvolvido, que no fim o que acontece? O cowboy e o astronauta, eles têm que se juntar por um mal maior, né? Isso está muito claro no filme, que no fim das contas existe ali um mal maior que só o cowboy e o astronauta juntos poderiam resolver, que nesse caso é o Sid, né, representado pelo Sid e tudo mais. É um filme cheio de referências, né, cheio de referências históricas, cheio de referências principalmente ao cinema. O carpete da casa do Sid era inspirado lá no Overlook Hotel, né?
E o cowboy mesmo, o Woody era um cowboy meio John Wayne, e meio muito John Wayne, né? Tinha um jeito, assim, os trejeitos do John Wayne, isso tá até hoje no Woody. E o Buzz, né? O Buzz era um astronauta, aquele astronauta dos filmes. Isso também muito bem representado em várias versões, né? E assim, uma coisa desse filme é que a dublagem em português, claro, em inglês também, o Tom Hanks faz o Woody, né? Isso é só pra você ver o nível da coisa. E no Brasil o Briggs faz o Buzz, e se tivesse assim, uma atuação que rouba a cena, é o Buzz do Briggs, né? O Briggs está muito bem nesse filme, na dublagem desse filme. O Buzz, ele rouba a cena no filme mesmo, porque ele aparece num pedaço do filme, assim, passa assim, uns 10, 20 minutos, ele aparece no filme, e com isso ele rouba a cena, vira o filme do Buzz. Isso é muito importante para você entender o porquê que esse filme é essa realeza. Esse filme ganhou, basicamente, você criou a categoria de Oscar de filme de animação muito porque você não tinha como dar um Oscar na época para um filme como esse. E esse filme tinha sido revolucionário para o cinema, né? Para tudo que tinha acontecido ali. O tamanho que foi o Toy Story 1 para a história do cinema. Depois do Toy Story 2, ele ganha a primeira versão do... Às vezes tinha, né, o Oscar de melhor animação. Quando eles fizeram uma versão tipo teste, o primeiro filme que ganhou foi o Toy Story 2. Depois eles trouxeram lá para 2001 e ganhou o Shrek, né? Mas o Toy Story 1 é um filme ultra revolucionário. É um filme assim que ele muda a história do cinema completamente. E por conta disso esse episódio é sobre esse filme maravilhoso e fundamental. Assistam esse filme, ele tá no Disney Plus, obviamente, é um filme da Disney com a Pixar, né? É o primeiro filme da Pixar, a Pixar tinha só curtas naquele momento, e faz esse filme disruptivo que muda o cinema para sempre. Talvez seja um dos filmes mais revolucionários dos últimos anos na história do cinema. Bom, o episódio foi esse, espero que vocês gostem. Até mais, um abraço.